Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Universidade da Química para mais um bate-papo de domingo. E esse é um bate-papo de domingo bem especial, embora típico, um bate-papo de domingo para o Dia das Mães. Então, antes de começar o assunto, eu gostaria de parabenizar a todas as mães que acompanham aqui a Universidade da Química. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio. Galera, é o seguinte, o tema desse vídeo vai ser falar um pouco sobre o spin. O que é o spin, como que a gente representa o spin, qual o seu significado. Esse vídeo é motivado por uma discussão que eu tive com uma amiga minha que acompanha aqui a Universidade da Química, relatando, no caso dela, os problemas que às vezes ela tem, que os alunos têm uma certa confusão de como que representaria o spin. O spin para cima é mais meio ou menos meio. Você já passou por algum problema desses, sendo aluno ou sendo professor? Bom, você já passou ou se não passou, eu convido vocês a continuarem com o vídeo. E aí galera, lembram do spinner? Isso aqui foi moda um tempo atrás e saiu, tá? Nunca mais eu vi vendendo. A palavra spin significa rotação, tá? Ele passa exatamente essa ideia. Isso é um problema sério, tá? Spin é um problema sério dentro da química, porque ele faz parte daquele conjunto de assuntos que ninguém entende muito bem, porque realmente é muito complicado, mas as pessoas, em especial os alunos, em especial talvez os alunos mais arrogantes, eles acham que entendem pra caramba. Isso vale para spin, isso vale para entropia. Se uma pessoa acha que entende spin ou acha que entende entropia, muito provavelmente não entende. São assuntos bem complexos, são assuntos muito difíceis de serem compreendidos. São muito mais fáceis de serem trabalhados. A gente consegue fazer contas com a entropia. A gente consegue analisar características associadas ao spin. Só que entender a natureza do spin, isso é bem complicado. A situação já é complicada pela palavra spin, uma única palavra, representar pelo menos 4 coisas. Eu vou falar bem rápido aqui sobre essas 4 coisas, mas eu recomendo, é muito importante que assim que você termine de assistir esse vídeo, veja uma aula minha, antiga, aula gravada em 2015, aqui na Universidade da Química. Eu vou deixar o link aqui em cima, e nessa aula eu falo sobre o spin. Mas assim, pessoal, uma aula de verdade, tá? Ela não está limitada a falar que spin para cima mais meio ou menos meio, não. Eu falo sobre a origem, eu falo sobre vários significados associados ao spin. Então não deixe de dar uma olhada nessa aula, mesmo se você for professor. Vamos lá. Spin pode significar pelo menos 4 coisas, se não pode significar mais. Uma coisa é a propriedade física chamada spin. O spin está associado a uma propriedade, assim como carga, assim como massa, a uma propriedade que o elétron, e não apenas o elétron, prótons, nêutrons, fótons, no geral subpartículas apresentam, que é o chamado momento angular intrínseco. Esse último nome, intrínseco, é para diferenciá-lo do chamado momento angular orbital. Então, o elétron tem essa propriedade, e essa propriedade nós chamamos de momento angular intrínseco ou momento angular de spin, ou simplesmente de spin. Então, uma coisa é a propriedade física. A outra coisa é o número quântico de spin. O número quântico de spin, ele mostra uma restrição, uma quantização nessa propriedade. O que são números quânticos? São números que representam a necessidade de uma determinada propriedade ser quantizada. Por exemplo, níveis de energia. Os níveis de energia atômicos são quantizados. Isso é representado pelo número quântico principal. O número quântico secundário, chamado número quântico magnético, estão associados ao momento angular orbital. E o número quântico de spin, S, está associado ao momento angular de spin. O elétron, ele tem um único valor para o número quântico de spin, meio positivo, um único valor. Isso significa que o elétron não pode ter essa propriedade, o número quântico de spin, com qualquer valor. São valores relacionados a esse número quântico. E o spin para o elétron, o spin propriedade, não é meio. Meio é o número quântico. A propriedade tem um valor de raiz quadrada de 0,75 que multiplica h cortado. De onde que veio esse número? Bom, eu explico na aula que eu indiquei para vocês. Uma outra coisa que nós chamamos de spin é a projeção, quando a gente pensa no modelo vetorial, a projeção desse vetor que representa a propriedade spin sobre um eixo aleatório, normalmente o eixo z. Essa projeção nós também chamamos de spin.
E ainda existe também a quantização dessa projeção. Essa projeção não pode assumir qualquer valor. Então, o número quântico associado a essa projeção, nós também chamamos de spin. Mas esse tem um símbolo próprio, nós representamos por ms. Mas o ms geralmente só aparece na graduação. No ensino médio, nós chamamos ele de S, confundimos, misturamos as coisas. É esse ms que tem valores mais meio e menos meio. Então, começa pelo problema da palavra spin significar muitas coisas. Outro problema que surge é o que é o spin, né? O que é essa propriedade. E, infelizmente, muitas pessoas, muitos professores, às vezes orientados até mesmo por livros, consideram que o spin é uma rotação do elétron em torno do seu próprio eixo, e essa rotação seria uma rotação física. Ou seja, de fato, o elétron seria uma bolinha que gira em torno do seu próprio eixo, como a Terra faz no seu movimento de rotação. Eu já falei disso outras vezes, e isso não deve ser tomado como literal. Eu vou utilizar como referência, só para ler aqui para vocês, o livro do Levine, tá? Levine, volume 2, aqui, Físico-Química. O Levine é um dos maiores autores na área de mecânica quântica, química quântica, para ser mais exato. Mas esse não é um livro de quântica, é um livro de físico-química. Na página 129, no segundo parágrafo, após o tópico spin do elétron, eu vou ler aqui para vocês. Ele começa assim: o que é o spin? Spin é um momento angular intrínseco possuído por partículas elementares. Além do momento angular orbital que a partícula tem como resultado de seu movimento pelo espaço, existe um momento angular intrínseco. Não apenas o elétron que tem spin, próton tem spin, nêutron tem spin. Ele continua. De uma forma grosseira, estou frisando, de uma forma grosseira, pode-se pensar nesse momento angular intrínseco, ou spin, como devido à rotação da partícula em torno de seu próprio eixo. Mas esse quadro não deve ser considerado representativo da realidade. Ele finaliza: o spin é um efeito não clássico. O que ele quer dizer com isso? A gente pode até associar o spin como sendo a rotação em torno do próprio eixo. O próprio nome sugere isso. Mas isso é apenas uma representação, é um modelo, e não algo que descreva a realidade. Isso porque o spin é uma propriedade quântica. E propriedades puramente quânticas, que ele chama aqui de propriedades não clássicas, não têm correlação macroscópica. Para quem já estudou um pouco mais de química, já deve ter ouvido falar sobre a chamada energia de troca, quando se estuda ali estrutura atômica. A energia de troca é outra propriedade não clássica, é outra propriedade que não está associada ao mundo macroscópico. E o spin é a mesma coisa. Então, pense no spin como sendo uma propriedade intrínseca do elétron. Você não faz caso para encontrar uma representação de carga. Você aceita que o elétron tem carga negativa e ponto final. Você não faz caso com massa. Você aceita que o elétron tem massa e pronto. Então, não faça caso com spin. O elétron tem spin e ponto. E agora a gente consegue avançar um pouco mais, embora a gente não saiba exatamente o porquê. Quando a gente pega um determinado átomo e colocamos ele em um campo magnético, esses elétrons eles se orientam de maneira distinta em torno desse campo magnético. Inclusive, aí não falando do elétron, mas falando dos prótons, é graças a isso que nós temos a técnica de ressonância magnética nuclear. Mas, voltando para o elétron, eles se orientam de maneira diferente. Então, aquele vetor, né, que representa o momento magnético... Então, aquele vetor, vai aparecer uma figura aí, que representa a propriedade física, momento angular de spin, ele pode sofrer duas projeções no eixo Z. Então, se a gente pensa que o campo magnético está alinhado com o eixo Z, nós temos uma situação em que a projeção pode estar também alinhada com o eixo Z na parte positiva, então a setinha para cima, ou ele pode estar alinhado, pode não estar alinhado, né? Pode estar no sentido oposto, pode estar para baixo, então seria uma setinha para baixo. A projeção na parte superior tem módulo, né? O comprimento desse vetor, levando em conta que nós sabemos o comprimento do vetor que seria a hipotenusa. A sua projeção no eixo Z tem valor de mais meio, e a sua projeção no eixo Z na parte inferior, menos meio. Então, esse mais meio está associado com a seta para cima e o menos meio associado com a seta para baixo. Isso porque nós estamos nos referindo à projeção. E o número quântico ms está associado exatamente a essa propriedade.
E com isso eu quero dizer que a representação mais adequada, como a utilizada nos livros de graduação, eu peguei aqui alguns, o Missler, o Levin, o Shriver, Shriver e Atkins, o Atkins e Jones, o Brown, o Coates, todos eles utilizam essa representação. Quando a gente estuda, por exemplo, complexos e tem que calcular ali o spin total, um complexo de ferro 3+, de spin alto tem S total igual a 5 meios, né? Porque ele tem 5 elétrons desemparelhados. Ninguém fala que tem S total negativo, o S total é positivo. Deixa eu ler aqui um trecho do Levine, só para deixar clara essa ideia. Ele diz assim, ó, ele mostra aqui a figura, né, a figura que eu mostrei para vocês. A figura 18.11 mostra a orientação de S para esses dois estados do spin. O químico muitas vezes usa o símbolo setinha para cima e para baixo para indicar os estados ms igual a mais meio e ms igual a menos meio, respectivamente. Então a forma adequada de nós utilizarmos é essa. Setinha para cima, mais meio. Setinha para baixo, menos meio. Só porque o Levine fala? Não. Só porque a bibliografia, a literatura química voltada para a graduação, sobretudo a que nós temos aqui, fala isso e assume dessa forma. Você pode dar uma olhada no seu livro, por exemplo. Mas agora chega no ponto que eu considero problemático. Porque o aluno achar que a seta para cima, na verdade, é igual a menos meio, não é culpa do aluno. É culpa porque a gente ensina dessa forma. E por que a gente ensina dessa forma? Bom, primeiro, se você pegar um livro de ensino médio, eu tenho poucos aqui, deixa eu pegar aqui o Feltri, que eu acho que é um bom representante para o ensino médio. Essa versão que eu tenho, na página 98, fala exatamente o oposto do que eu discuti e mostrei para vocês. Ele considera a setinha aqui em cima para cima como sendo S igual a menos meio e para baixo como sendo S igual a mais meio. O professor que utiliza, por exemplo, esse livro como referência vai acabar ensinando dessa maneira. Mesmo sendo uma maneira, se não errada, né? Podemos considerar a convenção, se não errada, pelo menos equivocada. Como se equivocado fosse diferente, mas acho que vocês entenderam a ideia. Se o aluno ele não vai cursar química, isso não vai fazer diferença nenhuma para a vida dele. Mas se ele seguir na área de química, seguindo em alguma área que o conceito de spin volte à tona, isso pode complicar a vida dele, porque ele vai achar que aprendeu da forma correta, né? Que aquilo está certo. E quando o professor lá, que às vezes tem 20 anos de experiência, 30 anos de experiência, falar o oposto, ele vai achar que o professor lá está errado. Dificilmente ele vai associar que aquilo que ele leu no livro de ensino médio estava errado. Talvez ele ache que esteja sendo enganado. A vida toda ele aprendeu dessa maneira. E aí nós temos um outro problema, e eu entendo também, porque muitos colegas professores acabam ensinando dessa maneira, setinha para cima como sendo menos meio. Porque algumas provas cobram essa representação. Né? Enem, Olimpíadas de Química, provas para militares, talvez cobrem essa representação. E isso é muito ruim. Né? O professor talvez, principalmente se ele trabalhar numa escola cujo foco de venda seja aprovação numa universidade. Sabe, ele ensina um negócio de uma maneira mais correta, mas a prova acaba cobrando de uma maneira errada. E como é que ele vai ficar nisso? Eu acho que como professor, se eu tenho que seguir essa recomendação, eu ensinaria da forma errada, né, da forma padronizada do ensino médio, mas deixaria claro que essa não seria a convenção mais adequada. Teria um outro significado por trás. Pensando na equipe que formula as questões, eu gostaria muito que alguém que formulasse, a equipe que formulasse essas questões, assistisse esse vídeo. Seria muito honesto da parte dele se cobrar alguma coisa envolvendo números quânticos, por exemplo. Não é nem, talvez não caia muito, mas uma Olimpíada de Química, eu já vi, o pessoal da UFRJ uma vez cobrou uma questão com números quânticos, eles fizeram uma coisa muito legal. Eles definiram em cima a convenção que eles queriam. Então, deixou claro ali para o aluno, enfim, aquele aluno conseguisse interpretar aquilo, que ele queria uma determinada representação para o spin. Seria muito honesto nessas provas que essa convenção ficasse bem clara. Eu gostaria de coração que em algum momento da vida isso seja padronizado e que a seta para cima represente o S igual a mais meio, ou oposto se quiserem, mas que seja padronizado. Mas isso é problemático, isso é apenas um caso. Poderíamos falar de ligação dativa também. Enfim, isso fica para um outro vídeo. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Espero ter ajudado de alguma forma. Deixe nos comentários se eu ajudei, tá? É muito importante. Mas eu preciso mais do que nunca do apoio de vocês.
Universidade da Química chegou aos 80 mil inscritos. Isso é muito bom. Muito obrigado mesmo pelo apoio, por vocês me acompanharem ao longo de todos esses anos. Só que em paralelo com isso, o YouTube acabou derrubando alguns vídeos meus. Alguns vídeos importantes, com alcance bem grande. Bom, quando ele fez isso, ele acabou cortando o alcance do canal. Então, o número de visualizações, o número de inscrições depois disso diminuiu muito. Então, de novo, conto com o apoio de vocês. Por favor, compartilhe esse vídeo. Mande esse vídeo para o seu professor, compartilhe lá no seu grupo de WhatsApp. É muito importante para o crescimento do canal e não apenas para o crescimento do canal. Eu acho que esse é um assunto bem válido para ser discutido em sala de aula, como que a gente ensina um conceito desses. Tá certo, galera? Então, muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo.